Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, estou aqui para fazer mais uma palestra online para vocês. Quero agradecer imensamente a companhia online, ainda que de forma virtual, mas tenho certeza que os nossos corações estão todos unidos em pensamentos, em muita união e muita paz nesse momento. E quero agradecer também imensamente ao convite do Grupo Espírita da Prece Chico Xavier, em especial a nossa companheira Márcia Soares, que sempre faz os convites, a Maria do Carmo Pellegrini, que é a dirigente da casa. Então, um grande abraço a vocês, tenho um carinho enorme por vocês e em breve a gente espera nos encontrarmos pessoalmente para a gente poder voltar aí às palestras presenciais que fazem tanta falta para todos nós. O tema que eu escolhi para a gente conversar hoje é Intercâmbio do Bem, baseado numa obra do Chico Xavier, um livro escrito por ele, contendo psicografias de pessoas já desencarnadas. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos nós essas reflexões. Mas antes da gente começar a palestra, queria fazer aqui uma prece de abertura, como sempre costumo fazer, e como quase todos os palestrantes costumam fazer, seja em centros espíritas ou seja de forma online. Então, agradecendo imensamente a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que estejam conosco hoje e sempre, nos ajudando, nos auxiliando nas nossas tarefas diárias, envolvendo com muito amor e muita luz a todos aqueles que estão nos assistindo, envolvendo com muito amor e muita luz a todos os companheiros da casa, para que sejam amparados, iluminados, que todos os trabalhos que são aí realizados sejam cobertos de muitas bênçãos e de muita luz acima de tudo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, tema, como eu disse, que eu escolhi para a gente conversar nesta palestra online, Intercâmbio do Bem, baseado então aí numa obra do Chico Xavier, um livro que foi escrito com muito carinho pelo Chico, contendo aí mensagens dos companheiros espíritas que já desencarnaram. Eu tenho certeza que essa palestra vai servir aí para muita gente, para todos aqueles que estão nos assistindo, todos aqueles que ainda vão assistir, porque as palestras online sempre ficam gravadas, Então, tenho certeza que a todos que estiverem assistindo, que sejam iluminados e abençoados com as bênçãos de Deus e de Jesus. Bom, esse livro, Intercâmbio do Bem, ele é baseado em psicografias que o Chico Xavier recebeu ao longo da sua vida, psicografias de pessoas que foram até Uberaba, pedindo mensagens dos seus entes queridos. E por mais que sejam mensagens específicas, são mensagens que muitas vezes confortam os nossos corações e servem muitas vezes para o nosso dia a dia. Eu separei aqui, tomando o devido cuidado de não colocar os nomes, embora seja um livro público, todo mundo que tiver interesse pode procurar aí para saber os detalhes das mensagens, mas eu procurei separar aqui trechos dessas mensagens que servem para as nossas reflexões. Eu começo falando a respeito da gratidão das pessoas. Muita gente ia até Uberaba e voltava com as mensagens, e vários depoimentos das pessoas que recebiam essas mensagens, sempre agradecendo por tudo aquilo que o Chico tinha proporcionado a elas, e muitas dessas mensagens mudaram a vida dessas pessoas. Então eu separei aqui algumas desses agradecimentos. Apesar de criação espírita, fiquei muito chocada com o acontecimento, no caso, o acontecimento em questão, o desencarne do filho dessa pessoa. Fiquei muito feliz e conformada com a mensagem recebida, pois foi um bálsamo para o meu coração. Muitas pessoas iam procurar o Chico e muitas acabavam não voltando com mensagens, porque eram milhares de pessoas que o procuravam. Mas essas pessoas que conseguiam essas mensagens, o sentimento de gratidão, o sentimento de transformação no coração dessas pessoas era muito visível, e a gente percebe isso nos depoimentos. Para quem teve a oportunidade também de assistir aquele filme As Mães de Chico Xavier, percebe o quanto a mensagem que o Chico proporcionou àquelas mães mudou a vida delas, mudou por completo o seu dia a dia. E nesse caso aqui, de uma mãe que perdeu um filho, que logicamente ainda estava enlutada, ainda estava com o coração muito apertado, essa mensagem, a mensagem que ela recebeu do filho, foi de extremo conforto e de muita transformação na vida dessa pessoa. Uma outra aqui, sua mensagem trouxe muita tranquilidade, pois sentem todos que o ente querido ainda está vivo
e junto da família. O Chico, como uma pessoa muito, mas muito humilde, né, e de um coração extremamente bondoso, né, só agradecia essas mensagens, né, de agradecimento a ele, mas ele sempre procurava manter a serenidade e nunca se deslumbrou com isso, né. Acho que o grande exemplo do Chico, né, a sua humildade, o seu desprendimento, o seu amor ao próximo, né, e muitas vezes a gente acaba percebendo, né, no dia a dia, né, pessoas que às vezes fazem coisas esperando algo em troca, esperando um retorno. E o Chico, pela sua capacidade mediúnica, né, ele nunca se deslumbrou com isso. E isso serve de alerta também para os nossos companheiros espíritas, que muitas vezes militam, né, nas casas espíritas, né, muitas vezes vislumbrando, né, um algo mais, né, vislumbrando aquele reconhecimento público, muitas vezes, e que não vai trazer nenhum tipo de benefício, que não vai trazer absolutamente nada, não vai agregar em absolutamente nada à vida desses médiuns. Então, o exemplo do Chico de humildade, de amor ao próximo, eu acho que ele tem que ser seguido por todos nós, né? Principalmente aqueles que militam no meio espírita. Bom, seguindo aqui com as nossas reflexões, mensagem de esperança aos encarnados. Todos aqueles que desencarnaram, que mandaram essas mensagens, a gente nota, né, em muitas delas a necessidade, aquela visão de querer trazer um algo além para os seus entes queridos. Porque a gente sabe, né, que a saudade existe dos dois lados da vida, e a gente vai ver também mais para frente algumas mensagens que ilustram isso, mas sempre procurando trazer um conforto para aqueles que estão aqui, para aqueles que foram em busca, né, desse alento, desse auxílio, através da psicografia. E eu trouxe aqui um exemplo desse conforto. Né? É preciso seguir para frente e ser o amigo corajoso e firme na fé em Deus que preciso ser. Porque todos nós, tanto aqui encarnados como quem está no mundo espiritual, está evoluindo, está em busca de um algo além, está em busca de crescimento espiritual, de melhoria interna. E aqueles que estão do outro lado, não que sejam melhores do que nós que estamos aqui, muito pelo contrário, a gente percebe, né, pela literatura espírita, né, que nós continuamos a ser as mesmas pessoas do lado de lá. Sejam pessoas boas, sejam pessoas de má índole muitas vezes. O que diferencia é que do lado de lá muitas vezes nós temos uma visão diferente da vida. É como, mal exemplificando, é como se nós estivéssemos numa estrada engarrafada e a gente conseguisse apenas olhar ali o carro que está diante da gente. E a gente reclamando, né? Puxa, o trânsito que não anda, isso e aquilo. Se nós conseguíssemos nos transportar para cima, né? Se conseguíssemos sair do nosso carro e pegar um drone e ver uma imagem mais adiante da estrada, a gente vislumbraria o todo. E muitas vezes a causa daquele congestionamento, do porquê estamos parados. Muitas vezes alguém que quebrou o carro, que muitas vezes está numa situação difícil, e às vezes a gente não consegue vislumbrar isso. Então essas mensagens de quem está do outro lado, nos incentivando e nos encorajando, servem para o nosso crescimento também. Não significa, repito, que eles estão acima de nós, que eles estão num passo além na evolução, mas eles conseguem ver de uma forma diferente, que muitas vezes nós aqui encarnados não conseguimos ver. Olha só essa mensagem de um filho para uma mãe. Mãe, viva para nós, existe outra vida, seu filho não morreu. É claro que para uma mãe que perdeu um filho, né, que está enlutada, um pai, né, enfim, é muito difícil a gente aceitar a morte física. E isso independe, né, de quem é espírita aceita com mais facilidade, não necessariamente. Às vezes quem é espírita também tem dificuldade em aceitar a morte. Mas a gente percebe aqui esse recado, né, desse filho para a sua mãe, para que ela não esmoreça, né, porque a vida continua de uma outra forma, de um outro jeito. E agora que a gente está vivendo essa pandemia, né, ainda estamos vivendo, né, a pandemia, a gente sabe que muitas vezes as pessoas que partiram por conta, né, dessa doença, né, do coronavírus, alguns, lógico, não esperavam partir agora, não esperavam ter essa separação agora. Mas quando chegam do lado de lá e percebem que a vida continua existindo, tenho certeza que essas pessoas têm um encorajamento diferenciado. E na medida do possível passam esse encorajamento para os seus entes queridos, através de sonhos, através de uma intuição. Né? Hoje em dia a gente sabe que são poucas casas espíritas que
que tem um trabalho de psicografia, né, que, como o Chico fazia, por exemplo, e é um trabalho que sempre foi muito procurado, né, eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar num centro espírita que tinha o trabalho de psicografia. E a gente percebia, né, a angústia daquelas pessoas que iam em busca desse alento, dessa mensagem do seu ente querido. Mas mesmo aquelas que não conseguiam, né, e lógico, voltavam frustradas para casa, a gente sempre procurava passar uma mensagem de otimismo. Porque muitas vezes, através dos nossos sonhos, como eu disse, a gente consegue um contato com o nosso ente querido. Nesse caso, da mensagem aqui que está no livro, esse ente querido procurou passar uma mensagem de otimismo, uma mensagem de esperança para sua mãe. Porque a vida continua. O filho dela não morreu. Ele apenas está do outro lado, vivendo uma nova existência, vivendo uma nova experiência. E nós temos que, da melhor maneira possível, entender e compreender essa dinâmica da vida. Né? Que hoje nós estamos aqui encarnados e amanhã, se nós tivermos que voltar para o mundo espiritual, de que forma nós vamos voltar? Nós temos que pensar nesse outro lado também. De que forma eu vou viajar para o outro lado? Com o coração tranquilo, com o coração sereno? E que mensagem eu gostaria de ouvir daquele que está aqui me esperando, que continua aqui na vida encarnada? Então, todos aqueles que partem, tenho certeza que recebem muita, mas muita ajuda e muito esclarecimento e conseguem ter esse deslumbre para passar essa mensagem de esperança, de conforto e de paz para os seus familiares. Olha só esse outro trecho aqui, ó. Nada sofri a não ser a saudade, que hoje não sei mais onde dói no coração, se é aí no mundo físico ou aqui no mundo espiritual. Como eu disse, a saudade existe dos dois lados. Tanto aquele que partiu como aquele que ficou, sente a falta do ente querido, porque o amor, ele não se destrói com a morte. A morte é apenas o corpo físico. A morte é apenas uma necessidade que nós temos enquanto estamos aqui encarnados. Nós nascemos e um dia nós vamos morrer. O nosso corpo um dia vai morrer. Mas não significa que o amor, que o sentimento, que tudo aquilo que cultivamos aqui, ele irá morrer também. Muito pelo contrário, continua existindo e muitas vezes do lado de lá, de uma forma às vezes até mais intensa. Então aqueles que partem sofrem também com essa saudade, com o não conviver. A diferença é que algumas vezes eles têm um pouco mais de facilidade em poder nos ver. Às vezes eles vêm até aqui nos encontrar, vêm até a nossa casa física, vêm às vezes dar um abraço, né? Aquele abraço espiritual gostoso, e às vezes a gente sente aquele conforto, aquele calorzinho no coração, a gente não sabe de onde é. Muitas vezes é um ente querido que está ali do nosso lado. Às vezes do nada a gente lembra dele e a gente sente paz no nosso coração. Mas para que a gente possa sentir essa paz no nosso coração, nós temos que ter da melhor maneira possível esse desprendimento, em saber que a vida continua do lado de lá, que nós estamos aqui por um determinado período e principalmente quem está do lado de lá vai sofrer muito, vai ficar muito triste se nos vemos tristes aqui também. Então, se nós não queremos que o nosso ente querido sofra do lado de lá, que a gente possa da melhor maneira possível não sofrer aqui também. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que fazer esse esforcinho aí. Estou agora um tanto mais refeito, a fim de pedir a você paciência e coragem. Não estaremos separados. Porque o amor, ele não se destrói. Os sentimentos, tudo aquilo que nós cultivamos aqui, ele permanece muito, mas muito intenso nos nossos corações. Nós estamos às vezes, né? Mas a pessoa está do lado de lá, eu estou aqui, então nós estamos separados. Nós estamos separados vibratoriamente, né? Fisicamente, mas o coração está sempre ligado. Por isso que eu sempre digo às pessoas, quando sentir saudade de alguém, de um ente querido que se encontra do lado de lá, faça uma oração antes de dormir, quando você estiver prestes a dormir, faça uma oração sincera, com o coração aberto, pedindo a permissão dos nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores, que possam proporcionar um encontro para a gente. E muitas vezes esses encontros ocorrem. Mas eu não lembro, né? Eu acordei, né? Não lembro do que eu sonhei. Mas às vezes fica um restinho, né? Às vezes uma mensagenzinha, uma frase que ficou marcada, o que simboliza que nós tivemos esse encontro. Não custa nada a gente pedir. Se nós não estamos sendo atendidos, né, de repente nesse momento, é que talvez não seja útil, tanto para nós ou quanto para aquele ente querido que está do lado de lá, esse encontro nesse momento.
Para quem se lembra, né, do livro, né, Nosso Lar, o André Luiz queria porque queria voltar a ver a família. E os benfeitores, né, aqueles que estavam acompanhando ele, sempre pediam calma, pediam, né, paciência para ele. E depois, quando ele teve esse momento, né, quando ele teve essa bênção de poder voltar ao lar, ele se deparou com a mulher já casada novamente, né, numa situação do qual o perturbou muito no primeiro momento, mas que com certeza o perturbaria muito se ele viesse naquele momento em que ele queria. Então, às vezes, pode não ser útil num determinado momento esse reencontro imediato. Às vezes nós não estamos preparados para isso, às vezes quem está do lado de lá também se encontra, né, numa fase de reparação, né, de auxílio do lado de lá e também não pode vir naquele momento que a gente quer. Então que a gente tenha essa paciência, que a gente tenha essa calma e a certeza absoluta que todos que estão do lado de lá estão sendo amparados. Essa ajuda, ela nunca falta para ninguém. Não falta para a gente aqui, não falta para os nossos entes queridos do lado de lá. Algumas mensagens também a gente percebe uma certa necessidade de ajuda, né, de quem está do lado de lá querendo ajudar quem está aqui. E tem alguns trechos aqui que acho que ilustram um pouco isso. Ó. E que recebem, né, essa ajuda, né, no plano espiritual. Né. Num dado momento, vi um homem de rosto simpático a remover aquela fumaça branca e a sorrir-me. Era meu avô. Disse que devia receber a mudança com naturalidade. A recordação do corpo enfermo era forte demais para que eu quisesse voltar ao que já fora. Então veja, nesse caso, essa pessoa que mandou a mensagem para o seu ente querido aqui, ela teve o cuidado de colocar, né, a situação em que ela se encontrava, em que ela recebeu a ajuda de um avô paterno, de um avô materno, não me lembro agora o caso específico, e que ele estava ajudando nessa recuperação no plano espiritual. E essa ajuda é sempre muito importante, né? Porque os nossos entes queridos que nos antecederam, muitas vezes vêm nos receber, né, quando a gente retorna para o mundo espiritual. E nesse caso, essa pessoa recebeu a ajuda aí do seu avô. E mostrando, né, para aqueles que estavam aqui, olha, estou bem, estou sendo ajudado pelo meu avô. E, claro, na medida do possível, ajudando também aqueles que estão aqui, né, dando essa mensagem de esperança, né, dizendo que eles estão bem, para que as pessoas que estão aqui não se preocupem. É a forma que muitas vezes os entes queridos que estão do lado espiritual encontram para poder nos ajudar. Né? Rendi-me ao torpor ao que me apagou a memória temporariamente. Despertei sob a proteção do papai e de minha querida bisavó, que me acolheram qual se lhes fosse uma criança. Olha só, que bom, que gostoso deve ser receber essa ajuda, né, esse conforto, né, no nosso coração daqueles que nos antecederam. E a gente sempre tem essa esperança, né, de que quando retornar ao mundo espiritual, a gente reencontre, a gente consiga ter esse contato com aqueles que já se foram. A gente tem aquela saudade, né, aquele, puxa, né, minha avó, meu avô, né, e às vezes parentes e amigos, né, que às vezes a gente nem teve a oportunidade de conhecer. Poucas pessoas às vezes têm a oportunidade de conhecer um bisavô, por exemplo. Mas esses entes queridos que estão do lado de lá também estão ali torcendo e querendo o nosso bem, querendo que retornemos da melhor maneira possível para o mundo espiritual. Olha aí um outro exemplo. Quando acordei, ignorando o tempo em que estive ausente, percebi que alguém me auxiliava. Era a minha avó. Eu particularmente tenho uma saudade muito grande da minha avó, por parte de pai, que, né, morei com ela durante quase toda a vida. Eu tenho certeza que do lado espiritual ela também sente a minha falta, também sente saudade. E eu tenho certeza que quando eu retornar para o mundo espiritual, eu tenho certeza que ela estará lá me esperando, estará lá da melhor maneira possível, pronta para me ajudar. É claro, a gente também tem que ter a consciência de que muitas vezes, né, aquele ente querido que já se encontra no mundo espiritual, às vezes ele não tem, num primeiro momento, condições de nos ajudar. Às vezes ele também precisa de ajuda, às vezes ele também precisa de auxílio. Volto a usar o exemplo do André Luiz. A mãe dele ficou o tempo todo ali rezando por ele, né, aguardando, né, o retorno dele, intercedendo por ele, né, junto aos amigos espirituais. Já o pai dele se encontrava numa situação mais difícil. Tanto que a mãe, né, relata depois a ele que o pai se encontrava, né, em zonas mais inferiores e que ela estava ali tentando ajudá-lo. Né, mas ele não tinha condições nenhuma, né, de ajudar o André Luiz no momento do desencarne dele.
né, porque ele precisava de ajuda. Então, que a gente tenha também, né, essa consciência, né, de que às vezes o nosso ente querido, não é que ele não quer nos receber, não é que ele não quer nos ajudar. Às vezes ele também nesse momento está precisando de ajuda. E por isso a gente precisa sempre fazer orações, pedir a Deus e a Jesus para que os nossos companheiros do lado de lá recebam toda a ajuda possível. E que eles recebam de nós apenas sentimentos bons, sentimentos de uma saudade gostosa. Mas não aquela saudade que fere, aquela saudade que machuca, aquela saudade que pode prejudicá-los também no mundo espiritual. Bom, estou falando de saudade, né? Já tem até alguns exemplos aqui de que a saudade existe dos dois lados da vida. Mas olha só essas outras citações aqui, ó. Mamãe, não chore mais, pensando que eu esteja relegada à dificuldade ou ao desamparo. A assistência dos entes amados não me faltou em momento algum. Agradeço as preces e as vibrações de amor que me dedicam, e essas duas lembranças nos alimentam o espírito e nos renovam a força para a continuidade de nossa busca do melhor de nós mesmos. Então veja, quando a gente ora, quando a gente faz orações pelo nosso ente querido que está no mundo espiritual, e eles também estão lá rezando, estão lá orando por nós, a gente cria, né, toda uma energia em volta de nós, de quem está aqui, quem está do lado de lá, uma energia de amor. E aí essa energia de amor, ela deixa de ser uma energia de sofrimento. Vai ser de saudade, sim. Né? A gente sente saudade, a gente sente a falta daqueles que estão do lado de lá, mas não vai ser uma saudade que vai machucar. Vai ser apenas aquele desejo, né, de, puxa, um dia nós vamos nos encontrar, nós vamos matar essa saudade. Então esse sentimento, eu não vejo problema em ter saudade de alguém que se encontra no mundo espiritual. Mas desde que essa saudade não prejudique quem está lá e não nos prejudique. Para que esse exemplo aqui, ó, que foi dado no livro, ele possa ser uma constante, né, criando, né, essa energia, né, essa força em volta de todos nós. E o quanto é gostoso, né, a gente saber que estamos trocando energias de amor, energias benéficas para ambos os lados, tanto para quem está aqui, quanto quem está do mundo espiritual. Né? Que gostoso, né? Olha só essa preocupação aqui. Ó. Estou preocupado com o meu irmão que não me retira da ideia. Se aflige demasiadamente a ponto de me alcançar com as suas explosões de mágoa e tristeza que não consigo compreender. Então veja, quem está do lado de lá, né, essa pessoa que desencarnou, estava preocupada com quem estava aqui, com o irmão dele, que estava vibrando, né, uma energia que estava angustiando ele do lado de lá. Ah, mas é compreensível, né? O irmão que está aqui provavelmente sente saudade, sente a falta. A gente entende, a gente tem que entender tudo isso. Mas a gente tem que também passar essa mensagem de esperança e de conforto para que as pessoas modifiquem as suas formas de pensar. E aí a doutrina espírita nos ajuda muito, né? Os ensinamentos espíritas, né, contidos nas obras básicas, né, de Allan Kardec, até mesmo nos romances, né? Às vezes as pessoas têm aquela, romance não serve para nada, né? Aqueles romances água com açúcar. Não. Através dos romances, muitas vezes, as pessoas despertam para uma espiritualidade. E esses romances, muitas vezes, são relatos, né? São histórias, né? De pessoas que já não estão mais aqui e que vêm contar a sua história para a gente. E serve, muitas vezes, para várias situações. Então, quando a gente se deparar, né, com uma situação como essa, né, de alguém que a gente sabe, né, que está extremamente preocupado com quem desencarnou, que a gente tenha essa palavra amiga, que a gente tenha, da melhor forma possível, né, uma palavra de conforto para essa pessoa. Sem aqueles discursos prontos, né, que também às vezes a gente se depara, né, em algumas casas espíritas. Não, você não deve sofrer, né, deixa para lá. Não é deixa para lá. Né, mas saber o que falar. E se não souber falar nada, se não tiver nada para falar, que fique quieto. Né? Eu já vi muitos companheiros, né, passando mensagens, passando instruções que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Então, se você não tem nada de bom para falar, né, o silêncio muitas vezes vai ser mais benéfico do que se você querer falar alguma coisa, tentar, né, falar bonito, e às vezes a gente mete os pés pelas mãos e acaba mais atrapalhando. Olha só esse outro relato. Não posso melhorar tanto quanto desejo, enquanto estiver a vê-la no suplício silencioso em que ambos nos vemos. Pense em Jesus. Recorda os dons da oração. Se nos voltarmos para Deus com fé verdadeira, isto é, com a certeza de que a vida não termina, em ocorrência alguma, tudo será renovado.
A oração, ela tem um poder fantástico nas nossas vidas, né? Quando a gente está numa situação de angústia, de tristeza, né? Nada como a oração, né? E às vezes, mas puxa, os centros espíritas estão fechados, né? Como é que eu vou fazer minhas orações? A gente pode fazer as nossas orações de casa mesmo, né? Agora, felizmente, né, muitas casas estão reabrindo, né? Estão disponibilizando, né, o atendimento fraterno para as pessoas, o que é algo fantástico, né, e muito necessário, né, nesse momento em que nós estamos vivendo. E a gente sabe, né, que quando tudo, né, minimamente voltar ao normal, as situações estarão bem difíceis, né? Os corações das pessoas estão muito angustiados, né? Principalmente para quem perdeu um ente querido. Então, nada como oração. Eu estou em casa, posso fazer uma oração? Pode. O Evangelho no lar, algo fantástico, né? Para a gente melhorar o ambiente do nosso lar, o clima que está à nossa volta e, claro, os nossos corações também, né? O Evangelho no lar é algo que não deveria ser uma recomendação só do espiritismo, né? Só das casas espíritas, né? Acho que qualquer pessoa de qualquer religião deveria implantar o Evangelho no lar em suas casas, né? No seu ambiente doméstico, que é algo fantástico e traz inúmeros benefícios. Olha só esse outro relato. Estou quase conformada, se não fosse a falta de meu pai, do seu carinho, de nossa casa. Mãezinha, peço-lhe despachar a tristeza para longe de nós. Sua filha quer vê-la contente e animada para o trabalho e para a vida. A saudade é que atrapalha, mas havemos de pulverizar essa nuvem para que ela desapareça. Então essa saudade, ela existe dos dois lados da vida, como eu disse. Não é vergonha nenhuma sentirmos saudade, não é vergonha nenhuma a gente saber que a vida vai seguir da mesma forma para todos do lado de lá. E que a gente tenha sempre a consciência de que Deus está no comando de tudo, né? Deus não abandona nenhum de seus filhos. Bom, e os aprendizados que nós adquirimos através desse intercâmbio, né? Desse intercâmbio com os nossos companheiros do lado de lá. Mãe, peço ao seu carinho comunicar-se com minha noiva. Olha só, eu achei fantástico esse depoimento. Peço que, com carinho que ele comunicasse com minha noiva, afirmando-lhe que estou vivo e que tanto quanto se me faça possível, tentarei colaborar para a felicidade dela. Companheira admirável e menina inteligente e generosa, não lhe será difícil reconstruir o caminho para a felicidade que todos desejamos. Veja, essa pessoa que desencarnou, ela estava mandando mensagem para sua mãe, mas ela pediu para que a sua mãe pudesse também confortar a noiva que tinha ficado aqui. E que ele iria ajudá-la da melhor maneira possível para que ela reconstruísse a sua vida, para que ela tivesse, né, desse continuidade à sua vida. E aí a gente fica pensando, né, puxa, será que se fosse comigo eu teria esse desprendimento, teria esse olhar? Tem um livro do André Luiz que tem um relato muito interessante nesse sentido, né, de uma pessoa que desencarnou e que do lado espiritual estava vibrando para aquele que estava aqui, e já com uma nova companheira. E quando os dois desencarnaram, né, quando se não me engano era o marido, quando o marido e a sua segunda esposa desencarnaram, todos viveram harmoniosamente bem no mundo espiritual. E até o André Luiz se assustou com aquela situação, né? Puxa, mas como assim, né? Mas mostrando, né, que o amor ele transcende, né, essas questões. E é um amor que poucos de nós talvez teríamos, né, condições de ter esse desprendimento, né, de pedir, né, para que a vida continuasse, né, para aqueles que aqui ficaram. No livro também, né, gosto muito de citar o livro Nosso Lar, e o filme, e o livro Nosso Lar, da sobrinha do André Luiz, né, que queria porque queria ver o noivo, né, e aí a Narcisa, né, que estava ali ajudando ela, mas será que o seu noivo tinha, ele tinha conhecimento que a vida continuava? Né, e ela até comentou, né, a Heloísa, né, nós nunca conversamos sobre isso, mas ela queria porque queria ver o noivo. E ela foi tentar ver o noivo, né, rever o noivo, e acabou se dando mal, né, acabou passando ali por uma situação bem difícil, né, depois foi resgatada de novo, enfim. Mas o que mostra, né, muitas vezes, o não preparo nosso, né, quando voltamos para o mundo espiritual, em ter essa consciência, né, de que aqueles que aqui ficaram muitas vezes precisam reconstruir sua vida. O André Luiz se deparou com essa situação, né, e falei no começo aqui da nossa conversa, né, ele queria porque queria voltar para a sua casa.
Se ele voltasse naquele momento, né, naquele primeiro momento que ele queria, com certeza ele ficaria muito mais perturbado, né? Quando ele voltou, né, quando ele teve a permissão de voltar, ele até ajudou também, né, o segundo marido da sua esposa, né? Tem até aquela cena, né, que ele fluidifica a água, que o marido volta, levanta, né, já recomposto, né? Porque o André Luiz ele conseguiu, né, ter esse desprendimento. Mas depois de todo um processo, né, depois de todo um preparo no mundo espiritual, né? E não é para qualquer um. Olha só esse outro exemplo aqui, um exemplo muito difícil, né? E que nos traz aqui uma reflexão muito profunda, né? Que é a respeito do suicídio. A verdade é que a vida na Terra era a melhor escola que poderia dispor, a fim de chegar aqui sem problemas constrangedores que me arrasam as energias. O suicídio é uma calamidade para quem o pratica. Não conseguimos prever o ciclo de provações a que teremos todos os sentimentos aprisionados numa rotina em que diariamente se nos refaz o martírio. Então aqui o relato de uma pessoa que acabou com a própria vida, né? E trouxe, né, essa mensagem de aprendizado para os seus entes queridos, né? Porque muitas vezes a gente ouve, né, relatos de que às vezes uma mãe, um pai, enfim, alguém que perdeu um ente querido, eu vou, né, às vezes quer também, né, se suicidar para poder reencontrar com aquele ente querido. E muitas vezes isso não ocorre. A gente sabe que na maioria das vezes esse encontro ele vai demorar muito mais para acontecer. Porque a vida é um dom de Deus. Somente Deus tem o direito de nos tirar a vida. E quando nós transgredimos as leis de Deus, não é que nós somos punidos porque Deus é injusto. Não, Deus é um Pai de infinita misericórdia e bondade. Mas as nossas atitudes, elas têm consequências. E essas consequências, muitas vezes, esses atos que nós cometemos equivocadamente, eles precisam ser reparados. Mas não porque Deus é injusto. Deus é um Pai de infinita bondade e misericórdia, que quer que todos os seus filhos aprendam, evoluam, mas nós não podemos de forma alguma transgredir as suas leis. E esse relato, né, dessa pessoa serve para nossa reflexão de todos aqueles que muitas vezes perderam um ente querido e que às vezes estão com essas ideias que não são, né, absolutamente nada agradáveis e que não contribuem nada para a nossa evolução. E eles que estão do lado de lá muitas vezes percebem essas intenções nossas e tentam nos alertar da melhor forma. Talvez tenha sido o caso aqui dessa mensagem, né? Dessa pessoa que mandou para sua mãe, para o seu parente. E aí, caridade e amor. Muitas vezes esses aprendizados que nós temos de quem está do lado de lá, eles servem para nos inspirar a seguir adiante. E muitas vezes, através do amor e da caridade, nós conseguimos minimizar a nossa dor. Existem tantos por aí tão tristes e tão desvalidos. Lembre-me neles. Esses meninos sem pouso são também nossos e nos chamam a família maior. E aí, eu já vou emendar um outro exemplo aqui, ó. O seu amor e o meu amor estarão entrelaçados para o auxílio às crianças desvalidas, que são tantas. Então, às vezes a gente fica, lógico, com aquela saudade, né, com aquele sentimento, puxa, não tenho mais o meu ente querido do meu lado, né, queria tanto ele do meu lado. E a gente sabe que é a lei da vida, né, aqueles que partiram, né, encerraram o seu ciclo aqui no mundo terreno e vão continuar com as suas jornadas no mundo espiritual. E aí aqueles que aqui ficaram, a gente às vezes fica pensando tanto, né, naqueles que partiram, e às vezes a gente se esquece que ao nosso lado, às vezes dentro da própria família, também tem pessoas que precisam do nosso carinho, do nosso afeto, do nosso amor. E fora as outras pessoas que estão por aí, né, tantos e tantos necessitados por aí, também precisando, né, de uma mão amiga, precisando de um amparo, de um conforto. E às vezes não é necessariamente uma ajuda material. Quando a gente fala em caridade, às vezes a gente logo pensa, eu vou tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém. Às vezes não é. Às vezes isso é importante e necessário, mas não é só isso. É você poder ouvir alguém, você poder ter uma palavra de conforto para alguém. É você ser voluntário em alguma instituição, né, seja um centro espírita, numa igreja, seja lá onde for. E muitas vezes essa caridade, ela faz toda a diferença para aqueles que estão precisando. Às vezes é uma coisa tão pequena, né, a gente acha tão pequena,
mas que tem um valor tão grande para aqueles que estão precisando, e a gente não se dá conta disso, né? Um outro exemplo que eu também gostaria de citar aqui, que acho que é relevante, que tem a ver, inclusive, com o trabalho do qual eu faço parte hoje, né, no Jefa Sorocaba, que é o auxílio espiritual aos animais. A gente ouve muitas vezes pessoas que perderam um animalzinho, não quero mais animal na minha casa, né, muito sofrimento, não quero. Ok, a gente respeita, a gente entende, né, muitas vezes o luto daquela pessoa, né, a dor daquela perda, mas e tantos animaizinhos que estão aí precisando de ajuda, precisando de um carinho, precisando de um novo lar? Será que não é uma falta de caridade nossa? Será que não é egoísmo nosso não pensar nesses animaizinhos que precisam também de ajuda? É cada um no seu tempo, né? A gente tem que respeitar o tempo de cada um, respeitar o momento de cada um sabe o quanto aquela dor incomoda, mas que a gente reflita a respeito disso, né? Existem inúmeras formas da gente ajudar o próximo, e esse próximo não necessariamente é um ser humano, pode ser também um animalzinho. E tantos que precisam, né? Olha só esse outro exemplo de uma mãe. Ó. Voltamos de Uberaba mais conformados. A mensagem mostrou-nos um novo caminho. Passei a dedicar-me mais às crianças. Então, uma pessoa que foi até lá, recebeu a mensagem do seu ente querido e voltou de lá com as forças renovadas, né? E com a caridade no coração, principalmente, né? Acho que isso foi muito importante para essa pessoa que recebeu esse carinho, que recebeu esse auxílio. Bom, e a vida continua, né? Para aqueles que partiram, para aqueles que ficaram, a vida continua. Sabemos que a nossa separação é temporária, que o trabalho e o amor ao próximo nos mantêm unidos. Essa união, esse carinho, esse amor, eles não desaparecem. Eles continuam cada vez mais vivos. E tantos exemplos que a gente viu aqui, né, tantas situações que servem para a nossa reflexão, que serve para o nosso aprendizado principalmente, né? Porque, puxa, eu perdi, às vezes a pessoa, né, acabou de perder um ente querido e às vezes não sabe como lidar com aquela situação, né? Puxa, como é que eu vou fazer agora sem a presença daquela pessoa? É claro que vai fazer muita falta, mas que a gente tenha em mente que nós estamos sempre unidos. E para que a gente se mantenha unido de uma forma segura, de uma forma amorosa, que a gente vibre muito amor e muita luz para aqueles que estão do lado de lá, para que eles não sofram com a nossa dor, para que eles também transmitam para nós energias positivas, vibrações positivas, que tenho certeza que farão toda a diferença para nós e para eles que estão do lado de lá. Então essa era a mensagem que eu tinha para a nossa reflexão. Eu tenho certeza que essa palestra serve para muita gente, inclusive para mim, porque também para mim é difícil às vezes lidar com as perdas, com as separações, seja de entes queridos humanos, seja de animaizinhos, né? Aqui mesmo, atrás de mim, né, tem o Huguinho, né, um cachorrinho nosso que partiu em agosto de 2021 e que era inclusive o mascote, né, do nosso centro. Ele faz uma falta danada pra gente, né? Para meu pai, para minha mãe principalmente, mas também para mim, que convivi boa parte da minha vida com ele, né? Mas eu tenho certeza que onde ele estiver, ele está recebendo toda ajuda, todo amparo. E se for possível e permitido, quem sabe ele possa voltar para o nosso convívio, quem sabe a gente possa ter aí essa nova oportunidade de conviver juntos, né? Se os amigos espirituais entenderem que isso será útil para ambos os lados. Mas eu tenho certeza que vibrando amor vibrando carinho para ele também vai receber esse amor e esse carinho do lado de lá. E eu tenho certeza que ele também sente a nossa falta, né? Como os nossos amigos espirituais nos ensinam, né? Os laços de família, eles não se rompem, seja para humanos como para animais. E quando a gente vibra amor e luz, esses laços se fortificam cada vez mais. Então que a gente possa refletir sobre tudo isso e, na medida do possível, colocar em prática um pouquinho de tudo isso para que a gente não sofra e para que a gente não faça também os nossos entes queridos sofrerem. Antes da gente encerrar, eu gostaria de fazer uma prece para harmonizarmos, né, o nosso coração, para harmonizarmos as nossas mentes e agradecendo imensamente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam sempre no nosso dia a dia
que eles possam envolver com muito amor e muita luz a todos aqueles que nos assistiram, todos aqueles que ainda vão assistir num outro momento, envolvendo com muito amor e muita luz essa casa espírita que está exibindo a palestra hoje, todos os seus trabalhadores, todos os seus assistidos, que essa casa seja cada vez mais abençoada e iluminada, recebendo do nosso Pai Maior as bênçãos e o amparo para seguir em frente com essa jornada evolutiva e com esse trabalho de amor e de luz a todos os irmãos necessitados. Que Jesus esteja presente nos nossos lares e nas nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muitíssimo obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau.